Pois bem, meus amigos, vocês estão preparados para o choque de realidade que saiu das urnas neste domingo? Porque a esquerda está dando botes com o bumbum nas redes sociais. Enquanto isso, tem uma parte da direita dizendo que nós fomos derrotados, que o grande vencedor da eleição foi o Kassab, foi o Centrão, pipipi, popopó. Fato é que o resultado das urnas foi muito, mas muito diferente do que esperavam os nossos amigos, os blogueiros da extrema imprensa. Então, chegou a hora da gente analisar essa gigantesca distância entre o que os blogueiros empoderados esperavam e o resultado que saiu das urnas no domingo e principalmente fazer uma análise sobre como este resultado vai impactar o futuro da nossa política. Pois é, meu amigo, acorda! A campanha de 2026 já começou. E eu já vou direto para a pauta para a gente analisar esses resultados sem enrolação, começando com essa matéria aqui da CNN que diz o seguinte: de 5 candidatos apoiados por Lula no segundo turno, apenas um vence. O presidente apoiou candidatos em São Paulo, a gente vai ver em detalhes essa vitória do Nunes, em Natal, e lá em Natal a disputa foi entre um centrão do União Brasil que saiu vitorioso, mas o PT tinha uma candidata e ela foi derrotada, e nós estamos falando do Nordeste, já vamos analisar isso mais detalhadamente. Fortaleza, que mexeu com os corações de todo mundo, essa eleição que foi disputadíssima, também quero ver isso em detalhes com vocês. Em Cuiabá nós tivemos a vitória de um candidato do PL, conservador, e em Porto Alegre aqui a gente teve a reeleição do Sebastião Melo contra Maria do Rosário, que perdeu, foi para casa, foi assim, ó, vergonhoso, tchau, querida. Mas eu quero que vocês atentem aqui nessa manchete para o seguinte: no segundo turno, o Lula estava diretamente apoiando 5 candidatos. Guardem essa informação. Vamos para a próxima manchete. Manchete da coluna do Guilherme Amado, do portal Metrópolis, que diz o seguinte: Bolsonaro perde em 7 e ganha em 4 capitais no segundo turno. Ou seja, Bolsonaro tinha 11 candidatos de capitais apoiados por ele, de uma forma mais ou menos enfática, mais ou menos conservadores, mas tinha 11 candidatos que pelo menos não se identificavam com as pautas da extrema esquerda e não se identifica com o Pazuello, Boulos, PSOL, toda essa galera. Então, 11 candidatos do Bolsonaro na disputa contra 5 do Lula. Só aí a gente já tem um número bem diferente, porque até pouco tempo atrás, gente, na eleição municipal de 2020, não tinha esse tanto de candidatos disputando. A gente não estava entrando nem na disputa. Mas vamos analisar aqui o principal fator para mim, que é a eleição no Nordeste. A gente acompanhou a apuração em 2022 e, de novo, quando chega a apuração do Nordeste, a coisa vira. Todo mundo sabe que lá sempre foi um reduto da esquerda e parece que as coisas começaram a mudar. Todo mundo virou direita, faz arminha com a mão, Deus, pátria, família, conservador, entendendo que a ideologia de gênero, entendendo como é importante o cidadão ter o direito de defesa, como é importante a gente ter mais uma camada de transparência na eleição. Não, ainda não. Mas a janela de Overton está se movendo para a direita. É isso que eu quero que vocês enxerguem aqui. Vamos analisar os resultados especificamente do Nordeste, que historicamente tem um predomínio da extrema esquerda vermelha, com foice, martelo, comunismo e tudo que tem direito por lá. Olha só o que o portal G1 está dizendo. PT e PSB comandarão cada uma capital no Nordeste. Só 2 capitais do Nordeste, extrema esquerda. As demais 7 ficarão com direita ou centro. Ah, mas é o centrão do Kassab. Gente, não é o PT e o PSOL.
já está melhorando. Agora tem que ser feito um trabalho, porque, como eu falei no início do vídeo, a eleição de 2026 já começou, a campanha já começou. A gente não pode deixar para a última hora, porque a galera do Centrão só tem essas vitórias importantes porque eles fazem assim, eles já começaram a traçar os projetos para 2026 e eu espero sinceramente que a direita aprenda essa lição e não deixe para a última hora, porque nessa eleição de 2024 ainda ficou para a última hora. Mas vamos aqui analisar os resultados. Desde 2012, quando conquistou a prefeitura de João Pessoa, o PT não elegia um prefeito no Nordeste, do partido dele, mas a gente via ali diversos partidos do espectro da extrema esquerda fazendo alianças com o PT e elegendo seus candidatos. Mas, aqui o portal do G1, desempenho da direita chama a atenção na região em que Lula teve maior vantagem proporcional de votos de 2022. E aqui cabe uma análise que é a seguinte, que eu venho falando desde que começaram a aventar os nomes e o como o PL iria ficar na eleição de São Paulo. O Lula, fora da cadeira da presidência, é uma coisa. O pessoal tinha eram totalmente desinformados, jovens que não sabiam como é que funcionava uma administração do PT, ou tinham uma memória, né, que na época do PT eu consegui comprar isso, consegui comprar aquilo. No momento em que o Lula senta sua bundinha, seu popozinho, na cadeira da presidência, a rejeição automaticamente começa a aumentar, porque o foco tá todo nele e a galera começa a cobrar mais. Ele passa de pedra a vidraça, e como vidraça, a rejeição aumenta. Isso tá se refletindo principalmente nesse resultado do Nordeste, e eu espero que a rejeição aumente ainda mais para 2026. Vamos aqui olhar no detalhe como é que foram distribuídas as capitais nordestinas. São Luís ficou para o PSD do Kassab, e a gente tem que fazer uma campanha forte contra o partido de sustentação da ditadura para 2026. As pessoas têm que acordar e entender. Kassab, na minha opinião, minha humilde opinião, tem que perder seu poderzinho. Teresina ficou na mão do União, que também é um partido, né, que tem umas pessoas que são mais à direita, tem outros que são mais à esquerda e tem outros que só querem saber do dinheiro. Tanto faz para que lado vai. Fortaleza, que eu já vou comentar em detalhes. Natal também com União Brasil. João Pessoa com PP do seu Ciro Nogueira. Seu Ciro Nogueira, que é uma loucura, é uma incógnita. Cada hora ele vai para um lado. Recife, e aqui em Recife tem que ser feito um trabalho, porque em Recife o PSB, o namorado da Tabata, ganhou assim, mas folgado no primeiro turno. Maceió fica com o PL, Aracaju fica com o PL, duas capitais nordestinas com o PL, que é numa região, repito, que tem tradição de ser de extrema esquerda. Isso daqui é um avanço. Não está como nos nossos sonhos, conservadores, não, mas já estamos avançando. E Salvador fica com o União Brasil. Agora vamos olhar os resultados no detalhe, começando com essa daqui, que eu fiquei com dorzinha no coração. Estava torcendo muito para André Fernandes, que estava disputando diretamente com um candidato do PT, o seu Evandro Leitão. André Fernandes perde o segundo turno, mas ele não sai humilhado, que nem a Maria do Rosário aqui em Porto Alegre. Ele sai, na minha visão, dessa eleição gigante. Em primeiro lugar, porque ele tem 26 anos, super jovem, tá no começo da carreira, entra numa disputa pela prefeitura de uma capital contra o sistema inteiro, a máquina do PT, a mídia, prefeitos que foram para lá, o presidente foi para lá, todo mundo foi para lá fazer campanha pro Evandro Leitão, e mesmo assim o André perdeu por uma diferença ali de aproximadamente 10 mil votos. Apenas 10 mil votos. Então a esquerda vence em Fortaleza, mas não vence com essa folga toda, e a tendência é Evandro Leitão sentando na cadeira, aumentar ainda mais a rejeição com relação ao nome dele. Agora, enquanto a nossa justiça eleitoral está ocupada investigando as fake news, fake news, olha o que acontece na realidade, e que, na minha modesta opinião, isso aqui sim
É uma verdadeira ameaça à democracia. Estavam ameaçando a democracia lá em Fortaleza. Tá aqui matéria do Estadão, o portal de notícias preferido da Tucanosfera. Lá no blog do senhor Fausto Macedo, ele diz o seguinte: entra e sai. Em casa de Fortaleza, faz Ministério Público suspeitar de bunker de boca de urna de candidato do PT. Boca de urna é crime, não é assim, ai, fake news, ai, mentiu. Não, boca de urna tá lá, não pode, é crime. E aí, vamos fazer o quê? Ministério Público, inclusive, pediu à Justiça Eleitoral autorização para a Polícia Federal fazer buscas no endereço, que é em frente a uma escola municipal no bairro Barroso, onde apoiadores do senhor Evandro Leitão do PT estariam concentrados neste domingo. Então, principalmente numa eleição onde se venceu com uma margem muito estreita de apenas 10 mil votos, essas coisas aqui precisam ser muito bem investigadas. É para isso que existe a Justiça Eleitoral, não para ficar atrás de pessoas que fazem vídeos na internet para usar as suas argumentações e interferir na eleição da forma como se faz política, através das ideias, do debate, da exposição das ideias, convencendo as pessoas. Não um negócio assim, boca de urna, sei lá, rolar umas malas de dinheiro. Isso daqui sim é uma ameaça à democracia. Passemos à próxima. Curitiba, gente. Cristina Grêmio também perdeu o segundo turno, mas só o fato dela ter ido para o segundo turno já é uma vitória. Cristina Grêmio sai gigante dessa eleição e se cacifa para, se Deus quiser, ocupar uma vaga no Senado. Imagina a Cristina Grêmio senadora, meus amigos, em 2027, que coisa linda. E aqui vale lembrar que nós temos o Eduardo Pimentel com o Paulo Eduardo Martins do PL de vice na chapa. Então, a gente não tem nenhuma extrema esquerda. A gente tem ali aquela esquerda tucana do sistema que colocou um vice-conservador, porque o Paulo Eduardo Martins é conservador, foi um grande parlamentar, mas eu lamento demais essa aliança, lamento demais, e fico imaginando, se houvesse uma chapa Paulo Eduardo Martins, Cristina Grêmio, ou Cristina Grêmio e Paulo Eduardo Martins, vindo com o dinheiro do PL, porque os eleitores conservadores elegeram a maior bancada de deputados, conseguiram um bom fundo partidário, um bom fundo eleitoral para fazer campanha, para ser usado na campanha, porque essa era a reclamação. A esquerda sempre tinha dinheiro, agora a direita também tem dinheiro desse mesmo fundo e quando chega na hora de botar a máquina para colocar um candidato conservador, o PL faz essa aliança lamentável com o senhor Eduardo Pimentel e ele vence a eleição. Cristina Grêmio chega no segundo turno com um partido pequeno, sem tempo de TV e não fez feio, 42%, são 390 mil votos. Então, quem sabe para a próxima eleição municipal, o PL não faz um trabalho direitinho, coloca um candidato realmente conservador para concorrer lá, com todo esse apoio de fundo partidário, tempo de TV. Eu tenho a mais absoluta certeza que Curitiba pode ter um prefeito conservador quando o mandato do senhor Eduardo Pimentel, que é do PSD, acabar. E aqui fica a minha aposta, Cristina Grêmio para o Senado em 2026. Vamos para outra cidade aqui, Goiânia, de novo. Centrão contra a direita. A esquerda nem sequer disputou. Isso já é uma vitória para mim. Não ter a esquerda, a extrema esquerda no segundo turno já é uma grande vitória. E aqui a gente tinha uma disputa Caiado-Bolsonaro, vamos dizer assim. A gente tinha o Fred Rodrigues, que concorre à primeira eleição para a prefeitura lá de Goiânia. A gente viu aquela operação esquisitíssima na casa do Gayer na sexta-feira, às vésperas da eleição. E, de novo, mesmo assim, não foi um percentual, não foi uma larga vantagem como aconteceu em São Paulo e a gente vai ver daqui a pouco. E aqui a gente tem mais um nome, Fred Rodrigues, ficando cada vez mais conhecido lá na região. Quem sabe numa próxima disputa à prefeitura, se ele vier a concorrer
concorrer, ele tem aí grandes chances de levar. A direita precisa parar de pensar só na próxima eleição e pensar mais a longo prazo, porque foi assim que o PT conseguiu construir toda essa máquina que ele tinha e que está diminuindo cada vez mais, ainda bem, e é assim que o Centrão faz para conseguir a sua máquina, em especial capilarizando nas cidades pequenas. Eu falei no vídeo depois da eleição do primeiro turno que, embora o PSD tenha levado mais prefeituras, o PL recebeu mais votos no total, mais gente. Cidades maiores ficaram na mão do PL e cidades pequenas na mão do PSD. Então tem um grande número de prefeituras, mas uma população pequena em relação às prefeituras do PL. Mas vamos voltar aqui para a disputa do segundo turno. Também Belo Horizonte. Aqui eu quero analisar com vocês, porque o Bruno Engler foi derrotado, infelizmente, de novo, o PSD. Então, assim, as pessoas, os candidatos do PSD, que são conservadores, que têm um pensamento mais à direita, têm 2 anos para sair da legenda e arrumar um outro partido, porque a campanha para 2026 é PSD 55 não, em especial no Senado. Eles não podem ter uma grande bancada no Senado, porque a gente já viu o estrago que eles fazem. Mas voltando aqui para a disputa, o Bruno Engler fez 577 mil votos, 537. Ok. Vamos comparar com a eleição de 2020, porque em 2020 o Bruno Engler também disputou a prefeitura, só que em 2020 ele fez apenas 10%, ele fez 123 mil votos, então ele saiu de 9,95% em 2020 para 46,27% em 2024. Quem me disser que isso aqui é uma derrota da direita, não está analisando muito bem. A gente saiu da inexpressividade absoluta de todo mundo não querer conservador no partido para estar disputando e disputas apertadas em grandes cidades, aumentando o percentual de votos. E, de novo, se for feito trabalho de base, em 2026 a chance é gigantesca da direita aumentar ainda mais. Aí aqui uma vitória, finalmente, em Cuiabá, o Abílio vai parar de causar confusão lá na Câmara dos Deputados e vai causar confusão na Prefeitura de Cuiabá. E aqui sim nós temos um nome à direita, conservador, que está aí faz tempo na batalha, tem um discurso bem conservador contra um candidato do PT, o 13, né? Então, PT foi chutado de Cuiabá. Aqui, Nordeste, de novo, porque o Nordeste é importante, é lá que a gente precisa aumentar o capital político da direita. A gente teve também a vitória do PL aqui, a Emília Correia, tirando o PDT. E lembrando que o atual prefeito de Aracaju é do PDT. Então, Aracaju sai de um prefeito da extrema esquerda para Emília Correia, do PL, e isso daqui é uma vitória que tem sim que ser comemorada. Vamos finalizar com a cidade mais importante do país, e aqui é que a porca torce o rabo, como diriam. Na disputa entre direita e esquerda em São Paulo, obviamente não foi a direita que ganhou. Ganhou o sistema, aquele candidato, né, amaciado ali, apoiado pelo Tarcísio, porque a direita, como eu venho falando desde o início da eleição, sequer entrou na disputa. Pablo Marçal, como eu sempre disse, é um picareta que emulou um discurso da direita, conseguiu um apoio da galera que estava revoltada porque não estava a fim de votar no Banana do Nunes, mas entre Guilherme Boulos e Banana. Então, eu considero que a maioria desses mais de 3 milhões de votos aqui que o Ricardo Nunes recebeu não foram votos nele, mas votos contra o senhor que participava do movimento que invade propriedade alheia, o senhor Guilherme Boulos. Foi uma vitória bem expressiva, 59%, e de novo fica a pergunta: será que realmente aqueles analistas que falaram que um candidato de direita não venceria em São Paulo estavam certos? Na minha opinião, não. Na minha opinião, se tivesse entrado um candidato realmente de direita, não vou nem falar o nome do Salles aqui que o pessoal começa a chamar, mas vamos, assim, ó,
exercício de imaginação. Faz de conta que estivesse, sei lá, Eduardo Bolsonaro disputando com o apoio direto do Bolsonaro, tempo de partido, fundo partidário do PL, a galera fazendo campanha com vontade, porque vamos combinar que ninguém tem vontade de sair pra rua pra fazer campanha pro Nunes, colocasse um candidato conservador. Vocês acham, sinceramente, que esse candidato conservador não teria chances de chegar no segundo turno e ter, de repente, uma disputa entre centrão e direita? Ou até mesmo de vencer essa eleição? Eu acho que sim, e eu acho que isso tem que ser trabalhado também desde agora. Aí nós vamos para o discursinho e o que o sistema está pensando para 2026. Falei para vocês, campanha de 2026 já começou. Matéria do G1. Após vitória, Nunes agradece ao líder maior Tarcísio. Já falei 1 milhão de vezes, podem ficar bravos, podem dar botes com bumbum. Tarcísio é o candidato do Centrão para disputar pela direita, entre aspas, em 2026. E que vai governar a todos e que o equilíbrio venceu o extremismo. Então você, eleitor do Bolsonaro, que é a favor da liberdade de expressão, do direito de defesa, contra a intervenção do Estado, quer menos imposto, você, na opinião de Nunes e Tarcísio, são extremistas. E vamos fechar aqui com o André Janones. Gente, porque o André Janones, ele tem muitos defeitos, mas é uma pessoa ligada nos movimentos políticos e no que está acontecendo. O André Janones, ele surge no movimento dos caminhoneiros, se dizendo conservador, tudo mais. Depois faz de conta que vai concorrer à eleição para a presidência, pula no colo do Lula. Ele é bem ligado nas tendências e olha só o que ele está dizendo. Falei que a esquerda estava dando bote com o bumbum e eu não menti. Aqui, ó, vamos para esse tweet aqui primeiro, onde ele fala sobre a Miriam Leitão. Miriam Leitão na Globo News agora. Bolsonaro perdeu até mesmo nas cidades onde a direita ganhou. Na análise dela, o bolsonarismo saiu menor. Os caras elegeram Brunini em Cuiabá. Colocou o Chupetão e outros candidatos inexpressivos no segundo turno e quase levaram Fortaleza. Em que mundo essa turma vive? É difícil enxergar o óbvio? E essa outra aqui, que pra mim é uma leitura muito boa. Embora eu discorde de tudo que o Janones faça, sempre falei que ele é um pilantra oportunista, que surgiu se dizendo conservador e que ia cair no colo da esquerda, mas o cara é esperto e ligado nos movimentos. Até vou aumentar aqui pra vocês, ó. O Brasil tem uma nova polarização. Direita e extrema-direita. É a análise do Janones. Na verdade, o que está acontecendo é aquele centro que vai para o lado onde tiver mais dinheiro, emenda e cargo, e os conservadores. Essa é a nova polarização. Aquela extrema esquerda do MST e de estatização, aumentar o imposto, o pessoal tá vendo que isso aí não é muito bom. Continuem divulgando ações através de site, panfletagem e falando todes para uma bolha de alienados soberbos intelectualmente que nem sabem mais o que é povo. Continuem nesse caminho que em 2026 a coça vai ser doída. E eu espero, sinceramente, que essas palavras de André Janones sejam uma profecia e que em 2026 a direita aumente ainda mais o seu espaço. Lembrando aqui que eu não tô falando assim, em 2026 a gente vai para as urnas, tudo vai se resolver, Não, isso não vai acontecer, nunca. A gente sempre vai estar fazendo esse embate, porque desistir não é uma opção. A gente não tem um castelo na Suíça para morar, a gente vai ter que continuar aqui no Brasil. Então a gente vai continuar lutando para que esse país desesquerdize. E vamos continuar acompanhando as movimentações. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa análise toda que eu fiz? Será que eu estou muito otimista, fora da realidade, pessimista? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!